Hey Tumblers, eu sou o Rafa e te ajudo a dominar o seu tumbling mesmo começando do zero. No vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre locais para treinar e eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Um pouco dessa minha jornada no tumbling, né? Jornada essa que começou mais de 20 anos atrás. A minha jornada nos movimentos acrobáticos, né, começou quando eu já estava no colegial, né? Na verdade eu sempre fui uma criança muito ativa, brincava muito, né? Brinquei muito livre, então subia em árvores, corria, né? No parquinho sempre estava pendurado nas coisas, então eu já era meio que um parkour natural, assim. Só que aí no colegial eu conheci capoeiristas, né? Tinham dois rapazes que praticavam capoeira, né? Na minha época de escola, era o Diego e o Marcel, e eu via eles dando mortal e tudo mais no pátio da escola, e falava, eu quero muito aprender isso. E eles falavam que treinavam num depósito de areia, né? Não, a gente treina todo final de semana no areião e tudo mais. Eu falei, nossa, a próxima vez me chamem, né? E aí acabei indo lá, né? Eu tinha 16 para 17 anos, fui lá com eles no areião, né? Era literalmente um depósito, né? Um depósito de areia, onde as pessoas lá vendem a areia para construção e tudo mais. E era muito frequentado pelos capoeiristas da região, assim, capoeiristas, b-boys, etc. Qualquer um que gostasse de acrobacias naquela época, né? E com a ajuda, assim, um spotting, né, deles, eu fiz meu primeiro mortal e fiquei encantado com aquilo, pois eu achava que era impossível, era algo que só se via nos filmes, né? Existia muitos filmes do Jack Chan na época e tudo mais, né? Então, eu conseguindo realizar aquilo foi algo surpreendente, assim, logo no primeiro dia, né? Eles fizeram um spotting ali bem instintivo mesmo, braço cruzado atrás, assim, eu passei por cima e caí de pé lá de alguma forma, né? E aí eu gostei tanto disso que eu queria repetir muito essa experiência, então eu sempre ia com eles, né? Comecei a ir com eles, nessa época eu era praticante de taekwondo, aos poucos eu fui migrando para capoeira, né? Comecei a praticar capoeira também, né? No mesmo grupo que eles, e eu gostava muito de treinar. Eles já tinham outras prioridades, gostavam também, porém eles iam mais de final de semana, né? E eu comecei a sentir a necessidade de treinar mais. Eu percebi que eu tinha que estar exposto àquele conhecimento mais vezes por semana. Então eu comecei a ir para o areião mais do que só no final de semana. Então, às vezes eu ia para a escola e já na mochila da escola eu levava uns shorts de treino, eu levava uma toalha, porque eu saía todo sujo de areia, né? Dava um jeito de me chacoalhar ali para poder voltar para casa, não era tão perto da minha casa. E aí já pegava o ônibus e ia para o areião logo depois da aula, né? Então, eu passei bons anos assim, né? O areião foi o meu ginásio, até eu ir descobrindo outras possibilidades, né? Nessa época do areião, eu desenvolvi muitos elementos, todos os elementos básicos, né, do tumbling, né? Hoje em dia nomeamos tumbling, né, mas tem para cada arte tem uma nomenclatura, né? A gente chamava de mortais, né? Cada um vai dando nome, né? O pessoal do parkour chama de giros, né, etc, né? Mas eu aprendi desde o meu primeiro de todos foi o mortal parado. Antes de fazer estrela, eu fazia mortal parado, então a progressão estava totalmente errada, sabe? E na minha cabeça eu ia aprender somente o mortal parado e tá bom, né? Que era um grande objetivo meu. E pensava, depois eu foco em outra coisa, né? E aí eu tô nessa desde então, né? Então eu aprendi o mortal parado, aí depois eu percebi que eu precisava do flick, né? Então aí o flick foi um processo de desconstrução do mortal, porque eu já sabia pular de um jeito, tive que aprender a pular para outro jeito, né? Aí nisso com a capoeira, né? A estrela na capoeira chama AU, né? Então eu fui desenvolvendo minhas habilidades do AU, né? Da estrela, e isso foi se transformando em rodante, né? Tudo no modo instintivo, né? Aí comecei a fazer combinações e tudo mais. Lá a areia facilita muito a questão da queda, né? Então eu caía muito, né? E não era um problema isso lá, né? E muito próximo de lá tinha um parque chamado Serete. Então tudo que a gente dominava no areião, depois a gente ia testar no Serete, né? O areião tinha os morros, então você conseguia fazer vários níveis, né? Pulando do morro alto, que era um grande plano inclinado, aí depois você ia num morro menor, né? Então já não era tão inclinado, até chegar no reto, porque o chão de lá também era macio, né? Que tinha as sobras de areia, então a gente fazia no reto também. Então era o nosso teste, assim, tá saindo legal, vai lá no reto e faz, né? Na nossa comunidade tínhamos amigos disso, né? Que se encontravam sempre nos treinos, lá tinham vários frequentadores, né, nessa época. E aí de vez em quando a gente treinava no Serete, que era um parque com vários campos de gramados assim,
onde a gente testava isso, né, esses conhecimentos. Algumas coisas só saíam no areião, outras coisas saíam no serete, outras coisas dava para fazer na roda de capoeira. Então, o objetivo era tudo que você fazia no treino conseguir realizar dentro da roda de capoeira, né? Então, isso era um grande desafio. Lá no Areião, nessa época, né, foi um processo de 4 anos aproximadamente, frequentando lá, não sabia da existência de nenhum outro lugar. Então era Areião, Serete e roda de capoeira. E eu fui do mortal parado até a pirueta. Né? Até o mortal com pirueta eu consegui desenvolver lá. Sequências de flick, né? Então o flick era muito difícil de conseguir conectar, não tinha uma cadência muito boa. Então o que nós fazíamos? Tinham alguns giradores mais experientes que mostraram para nós que era muito bom fazer flick na descida, porque ela te dava a curveta, automaticamente você já ia curvetando, né? Por causa da descida ela já ia acelerando o seu flick. E aí eu aprendi muita coisa fazendo para descida. Não podia ser uma descida muito íngreme, né? Mas uma descida ali de uma inclinação razoável ajudou muito a desenvolver os flicks. Eu comecei de 3 flicks que eu já conseguia fazer, passando de 10. Cheguei a testar uma vez o meu recorde, eu fiz 30 flicks numa descida, sabe? Então era maravilhoso isso, né? Aí entre nós mesmos a gente tínhamos apostas de quantos flicks conseguíamos fazer terminando com mortal. Então quando passava de 10 o pessoal vibrava muito, né? E tinha que ter o mortal no final. Então entre nós mesmos a gente já ia dando desafios que serviam para complementar o tumbling, né? Para melhorar, né? Era um desafio para você melhorar, né? Então eram vários joguinhos que nós fazíamos, né? O mortal sem pensar muito, né? Isso depois que você já dominava, né? Então ia tendo desafios, o cara falava uma coisa, uma senha, todo mundo tinha que dar mortal naquela hora, né? Eram várias brincadeiras entre nós, assim, brincadeiras de moleque mesmo, de adolescente, né? E foi uma época muito rica, assim, somente depois disso que eu fui conhecer um ginásio, a sala de ginástica da faculdade, né? A sala de ginástica da faculdade, eu estudei na Universidade de São Judas, e a sala de ginástica lá era completinha, tinha bastante coisa, né? O solo, na verdade, era tatame, né? Tinha um tatame, né? Bem legal, mas tinha trampolim, tinha cama elástica, então foi a primeira vez que eu tive contato com esses materiais. Então você vai aprendendo a usá-los também a seu favor. No começo, não adianta muito você ter um trampolim, sendo que você é acostumado com o chão, né? Então aí você vai entendendo que esses materiais permitem que você faça mais repetições de um elemento novo sem ficar desgastando tanto o seu físico, né? Ou caso você tenha sofrido alguma queda, algum bloqueio, né? Eu aprendi a pirueta, por exemplo, mortal com pirueta, que é um mortal, você gira 360, né, no meio do mortal, e eu tomei uma queda muito feia na areia. E isso me traumatizou, eu fiquei mais de 1 ano sem fazer pirueta porque eu não conseguia mais, né? E aí somente com o advento desses aparatos novos aí, né, trampolim, colchões e tudo mais, eu pude, e conhecimento também, eu pude ir desbloqueando e reaprender a minha pirueta ao ponto de torná-la melhor do que antes, e aí sim ela ficar aplicável e eu nunca mais errar, né? Então, esse treinamento intuitivo, às vezes ele te leva uns becos sem saída, né? Então você tem que tomar alguns cuidados. Porém, você ter material não é estritamente necessário, você consegue aprender muita coisa somente usando o que você tem próximo de você, né? Usando a seu favor. No aprendizado do tumbling, você precisa, principalmente, mais do que só treinar o corpo, você precisa analisar a situação. Eu tenho medo. Por que eu tenho esse medo? Você tem que ter essa conversa franca consigo próprio, assim, né? Para você entender o que é aquilo, né? Porque todo medo ele tem uma origem, um bloqueio. Você vai aprendendo também a deixar a situação favorável para você. Eu tenho medo de dar mortal aqui agora no chão, porque se eu cair, eu vou... Ou mesmo que eu não caia de cabeça, eu vou cair faltando, vou bater meu joelho, vou bater meus ossos. Não é legal ficar batendo osso, né? Então, se aqui fosse mais macio, eu já poderia tentar. O que você poderia fazer com isso, né? Um lugar que tem uma terra mais fofa, areia, um colchão, às vezes o colchão de cama mesmo. O colchão de cama é um excelente aliado, né? Você vai aprendendo o que faz mais parte da sua realidade tentando melhorar isso, né? Então, eu encontrei essa solução na areia, mas tem gente que não tem essa opção, mas tem outras opções, né? Tatames, uma pilha de tatames, planos inclinados, né? Por exemplo, você está caindo. Toda vez que eu tento aqui no reto, eu consigo girar, mas ainda caio. Por quê? Está faltando altura. Mas eu pulo bem. Então é um sinal de que a técnica tem que melhorar. Então o que eu faço? Monto um plano inclinado, pulo de um lugar acima.
Então, o Tumbler, né, ele tem que ter essa capacidade de análise, de perceber o que está faltando, né, como ele pode facilitar esse processo. Para você aprender as acrobacias, você vai precisar de muitas repetições. Se eu fizer algo aqui no chão, eu vou conseguir poucas, mesmo que eu estiver acertando um mortal no chão, eu não vou conseguir fazer 30 repetições sem isso começar a me machucar. Né? Você vai começar a sentir dores nos pés, né? Dores nas chegadas, o cansaço muscular. Você vai sentir que a sua técnica, pela técnica, você treinaria mais, só que o seu físico já não está mais aguentando. Então, você facilita esse processo, já que você precisa de muitas repetições. Por que não fazer, né, um trampolim, por exemplo, ele já tira a questão da força da perna. Você já consegue se concentrar somente no que você tem que fazer no ar. Então, o ideal é você fazer um treinamento misto. Cada hora você está fazendo alguma coisa. Né? Por exemplo, tem gente que usa a água mesmo, pula de algum lugar alto para a água, né? Também é uma opção. Tem diversas opções. A pessoa tem que saber usar como ferramenta os locais. Né? Hoje em dia também temos parques de trampolim. No parque de trampolim você pode, se você já está num processo de desenvolvimento, você não vai no parque de trampolim apenas para se divertir. É claro que isso é sempre uma opção, é gostoso ficar pulando lá livremente. Mas se você já tem algo na cabeça, alguns elementos que você realiza, de repente vale a pena anotar uma listinha e falar, não, eu tenho que passar por isso, isso, isso. Eu vou fazer mortal de frente, mortal de costas, sequência de flick no tumble track, que é aquela pistinha que tem no parque de trampolim. A pessoa já vai pensando nisso, vou aproveitar o fosso que tem lá, que não é sempre que eu tenho fosso, eu vou tentar fazer um mortal estendido, vou tentar botar uma pirueta no meio disso. Depende muito de cada pessoa, do nível em que se encontra, mas sempre ir para os locais pensando no que você pode realizar naquilo e no que vai te ajudar no seu tumbling, né? Muitas pessoas, por falta de conhecimento e tudo mais, pensam que mas se eu ficar fazendo só na cama elástica, eu não vou desbloquear isso no chão. E isso é verdade, mas você vai treinar aquilo facilitado, de maneira facilitada, sem se desgastar, vai coordenar toda aquela habilidade dentro da sua cabeça e aí você vai aplicar ela em outras situações, porque se você ficar preso a somente um educativo, né, você não sai dele nunca, né, naquela situação. Por exemplo, na nossa época mesmo, tinham pessoas que eram incríveis na areia, saía da areia e não realizava nada. Por quê? A pessoa não fazia muito bem a transição. Né? Então, quem se destacava, mesmo na época da areia, na época do areião, que, né, falando da minha experiência ainda, era quem buscava outras formas, quem fazia... eram as pessoas que iam treinando cada vez mais e tentando aquilo, fazia na rua de casa, né? Era o desafio, o nosso desafio era fazer no asfalto, sabe? Então ia mudando, seria aquele movimento que você não erra nunca, a cada 10 você acerta 10, ele você pode tentar em outros lugares. Agora não adianta, no facilitador, né, seja areia, seja colchão, seja grama, seja água, eu estou acertando 3 a cada 10, ainda ele não está pronto, esse movimento. Por mais que você acerte algumas vezes e ele fique feliz com isso, ainda tem trabalho duro a ser desenvolvido, a ser realizado. Então você tem que perceber isso, que ainda não é a hora. O grande problema das pessoas que vão tendo esse aprendizado natural é ter esse julgamento, essa capacidade de entender quando que ela pode aplicar aquilo a qualquer momento e quando ela está sendo só usada. Em algum momento você vai cruzar aquela porta do medo, né? Mas você já tem que estar com uma bagagem muito, muito rica antes de você tentar com a coragem, né? E aí são esses aprendizados que eu fui tendo, né? Conhecendo lugares, fazendo o meu facilitador, né? É claro que é muito bom ter um ginásio, né? Porque todos esses facilitadores estão reunidos em apenas um local físico, mas é muito interessante você também criando soluções para um problema que você encontrou. Se eu estiver num lugar que tenha água, eu já vou conseguir fazer um duplo mortal. Se eu estiver em um lugar que tenha areia, já dá para tentar uma pirueta, mesmo que eu venha a cair, né? Porque uma coisa é fato, você vai cair, né? Contanto que não seja uma queda terrivelmente perigosa, tem quedas e quedas, né? Você vai eliminando os riscos um a um, né? Mas quedas, chegar faltando, chegar sobrando, vai acontecer o tempo todo durante o seu processo. Você vai acostumando com ela. E qual a melhor maneira de você acostumar com ela? Lugares com facilitadores, lugares onde está macio. Se eu passar do meu mortal e cair para as costas, está protegido, né? Você vai eliminando os riscos um a um até você poder administrar todos eles e poder tentar o próximo passo. Então, para
para quem está começando agora, né, as recomendações que eu tenho é buscar locais que vão ter esses facilitadores, areia, grama, água, planos inclinados, locais mais altos, pular do alto para o baixo, isso requer uma habilidade também, você tem que usar com sabedoria. E spotting, o spotting é muito importante, o spotting é a ajuda do seu amigo, né? Contanto que a pessoa saiba também o que está fazendo. De preferência, é muito bom você ter um parceiro de treino, pois um vai ajudando o outro e entendendo como ajuda. Agora, uma pessoa que não está convivendo muito com você e não faz isso sempre, dificilmente vai saber ajudar também. Agora, se é uma pessoa que está junto contigo no processo e tudo mais, um vai aprendendo como segura melhor e tudo mais, né? Cada um vai achar a sua técnica. Existem inúmeras maneiras de você fazer um spotting e algumas são mais eficientes que as outras. Inclusive, falaremos sobre isso mais pra frente. Porém, o spotting ajuda bastante. E a questão dos vídeos também é muito importante. Busquem informação, né? A informação ela vai facilitar muito o caminho. Muitas vezes você está num processo jurando que está fazendo do jeito certo e você emperra, você encontra um beco sem saída, você chega naquele momento da estagnação. Por que eu não estou conseguindo? Às vezes um detalhe que você deixou passar sem perceber está dando certo do seu jeito, né? Ah, mas eu dou mortal jogando a cabeça e caio de pé. O que está errado? Esse tipo de mortal, por exemplo, ele não chega na pirueta, né? Para você fazer a pirueta, né, é muito melhor você estabilizar a sua cabeça, a cabeça neutra, você consegue fazer o giro, sabe? Se tiver jogado para trás, para girar, dificulta. Não é impossível, né? Sempre tem as adaptações, porém tem um jeito que é mais fácil, tem um jeito que é mais comum das pessoas atingirem o objetivo do que ir apenas no intuitivo. E hoje em dia temos muitas informações, né? A informação está disponível, ela está livre, né? E nós estamos fazendo esse caminho para vocês, essa ponte, né? Entregando essa informação para vocês, para facilitar o caminho, né? Não passar por tantos platôs, né? Por tanta estagnação no seu desenvolvimento. Outra coisa muito interessante que temos hoje em dia está aí no seu bolso, que é o próprio celular. Você pode se gravar durante o seu processo de aprendizagem de alguma habilidade. Com tanto de informação que temos hoje, tanto de tutoriais, inclusive aqui na nossa página, você pode se filmar e depois cruzar essas informações. Assistir em slow motion, ver o passo a passo do que você está fazendo, comparar com o vídeo do tutorial, né? Eu mesmo me gravo o tempo inteiro fazendo coisas e tudo mais, me corrigindo, apago ali, gravo de novo e vou gravando sempre mirando em algum objetivo, né? Então essa é uma opção tecnológica que antigamente não tínhamos, era apenas na tentativa e erro. Hoje você já consegue se analisar melhor e dar o seu próprio feedback. O ginásio, ele é muito importante, o local de treino ele é muito importante, seja qualquer lugar, assim, trampolim, um parque de trampolim, os locais eles são importantes no seu aprendizado, porém eu digo que ele não é o essencial, não é o principal. O principal é você ter um local onde você consiga ter frequência, constância no seu treino. Você tem que estar exposto àquele local, aquele conjunto de habilidades, algumas vezes na sua semana, na sua rotina. Tem que ser um local que tenha a ver, que não vai ser muito dispendioso para você se locomover até lá e poder se desenvolver. Você pode gerar adaptações mesmo no seu quintal, coisas do tipo tatames, e achar alguma maneira de isso te ajudar a estar envolvida com o tumbling mais do que uma vez a cada 15 dias. Você tem que realmente estar treinando com frequência. A consistência que vai fazer a diferença. Por isso, quando me perguntam qual o local ideal, eu costumo responder aquele que você consegue ir bastante, né? Aquele que você consegue ir mais vezes. Porque você vai precisar de muitas repetições. Você pode ir no ginásio mais perfeito do mundo, né? Lá, aqueles da Dinamarca, lá que tem tudo, todo o equipamento. Se você não conseguir frequentar lá, ele vai ser apenas uma visita. É legal também você visitar, conhecer coisas, mas o local que você consiga treinar, que seja o seu templo sagrado dos treinos. E a vontade, né? E a vontade, principalmente a vontade de aprender também. Você tem que ter aquilo ali como meta e ficar pensando naquilo. Muitas vezes você fica até obcecado por aquilo, você está ali se alimentando e pensando que logo você vai estar fazendo tal coisa, o que você vai treinar hoje, você está lá desenvolvendo alguma tarefa e já pensando no treino, então você tem que estar curtindo esse processo. Além de você querer muito ter essa mentalização. Quando você tem muita vontade de aprender algo, você vai dar o jeito, você vai dar o seu jeito.
né? Então você vai achando soluções para aquilo. O principal, então, é aquela vontade que vem de dentro de aprender. Você quer aprender, você quer se desenvolver e você vai chegar lá. Não importa os obstáculos você vai superando, né? Mas a vontade é o principal. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, não ficar preso somente a um ginásio, né? Se você não tem um ginásio, não tem um local, isso não servir de muleta para você não treinar, né? Então, você vai treinando de acordo com a sua realidade, não deixe de fazer o que tem que ser feito. Basicamente, essa é a nossa mensagem. Se você gostou, salva o vídeo, deixa o like, compartilha e bons treinos. Até as próximas.